Bom, hoje a gente então vai dar sequência aí sobre o que a gente está estudando de números complexos e geometria e falar um pouco sobre paralelismo e perpendicularidade, tá certo? Então eu optei por agora por usar uma lousa já escrita e a gente ir comentando o que está escrito, depois eu não só disponibilizo a aula, claro, mas também como disponibilizo a lousa. Então vamos lá, a gente está estudando paralelismo, vamos começar então em paralelismo nos números complexos. Então, eu considero um vetor v igual a A mais BI e W, um outro vetor, né, outro número complexo, C mais DI. E vamos considerá-los, então, quando a gente achar conveniente, vamos interpretar eles como dois vetores em R2, AB e CD. Por exemplo, quando eu penso no vetor, no número complexo 2 mais 3i, eu estou pensando no vetor v, que tem coordenadas 2 e 3. E ele pode ser visto como vetor diretor de uma reta que passa pela origem, essa reta R amarela aí. Então, nesse caso, essa reta R é o conjunto dos múltiplos do vetor diretor 2, 3, e parametrizada, né, com T. Ou seja, é o conjunto dos pontos da forma 2t, 3t para algum t em R. Então, todos os valores reais de R dão um ponto da reta em questão. Olha só, então, quais são os números complexos W que são múltiplos de V, que são paralelos a V? Né? Então, são aqueles W que estão em R. Eu estou desenhando aqui, por exemplo, o W1 e o W2, dois exemplos de vetores paralelos a V. W1, olha só, a parte real passou de 2 para 3, então multiplicou por 1,5, então a parte imaginária tem que passar de 3 para 4,5. Então, a mesma coisa aqui, o W2, a parte imaginária, né, passou de 3 para menos 1, então a parte real também tem que dividir por menos 3. Então, W1 e W2 são dois exemplos aí de vetores paralelos ao 2 mais 3i. Por dois números complexos distintos, a gente pode pensar, passa uma única reta. São dois pontos distintos do plano, portanto, passa uma única reta. A gente pode pensar que essa reta é determinada por um ponto e por um vetor diretor, como lá em geometria analítica. O ponto, eu posso escolher qualquer um. E o vetor diretor, eu escolhi V nesse caso, né? O ponto, estou escolhendo V. E o vetor diretor eu posso escolher V menos W ou W menos V. Então, nesse caso, a gente escolheu V menos W. Então, a partir de V, eu desenho V menos W. Desenhei ele aqui de novo também, começando na origem, para a gente saber qual que é o vetor diretor. E estou pensando qual que é o critério de pertinência de um número complexo para esta reta R, né, dado pelos pontos, dados pelos números complexos V e W. Então, um vetor Z, um número complexo Z, está nessa reta R, se e somente se ele é uma soma de um múltiplo de V, primeiro ele vai até aqui, né? Ele é obtido, eu venho até V, e depois eu somo um múltiplo do vetor diretor V menos W. Então, você chega lá no número complexo que eu desenhei de preto, que é o Z. Então, tem que existir um T, um parâmetro real, tal que Z pode ser escrito como V mais múltiplo de V menos T. Colocando o V em evidência aqui, né, fica T vezes W. T vezes, aqui está errado, né? T vezes V. T vezes V. Na verdade é 1 mais T, é menos TW. Menos TW mais 1 mais TV. Então, tá? Dependendo de cada caso. Por exemplo, se V igual a 2i. Olha só o V aqui, desenhado de amarelo, é um número complexo menos 2i. E W é 1 mais i, então é um número complexo que tem coordenadas 1, 1, né? Então a reta, você pode escolher agora o ponto inicial como V e o vetor diretor como W menos V. Então, ele vai ser o conjunto de pontos que, primeiro, vai V mais um múltiplo do vetor diretor W menos V. Se você colocar os nossos exemplos lá, V é o vetor que tem coordenadas 0 e menos 2. O vetor diretor W menos V são as coordenadas de W menos as coordenadas de V. W menos V, então, vai de V para W, né?
Então, W menos V, a gente faz essa conta aqui, dá 1,3 multiplicado por T. Então, agora a gente junta tudo num vetor só, fica T menos 2 mais 3T, onde T é um número real. Então, se descreveu completamente a reta R, como lá em Gaal. Agora, como número complexo, ele é da forma T mais I vezes menos 2 mais 3T para algum T em R. Então, você escreveu R, a sua reta R lá, como subconjunto dos números complexos. Agora vamos estudar um pouco sobre perpendicularidade. Só para a gente lembrar, dois vetores V e W de R2 são perpendiculares só quando o produto escalar é zero, né? O nosso critério de perpendicularidade é o produto escalar. Em símbolos, V é perpendicular a W, C e somente C, produto escalar entre eles é zero. Essa notação de ponto, né, ela não é muito usual para esse tipo de conversa com números complexos aqui, então vamos usar uma notação que é esse menor maior aqui e o V e o W entre eles. Então é abre V, vírgula, W, fecha, né, para produto escalar entre dois vetores. Então, nada mais é do que a gente já conhece. Produto escalar entre V e W é módulo de V, módulo de W, cosseno do ângulo entre eles. E aí, produto escalar entre dois vetores é zero quando ou um dos dois é zero, porque aí o módulo é zero, né? Então, ou o módulo de V é zero ou o módulo de W é zero. Então, isso é zero produto escalar. Ou, se ambos são não nulos, quem tem que ser zero é o cosseno do θ, o que significa que θ é igual a 90 graus. Então, por isso a perpendicularidade se o produto escalar é zero. No plano complexo lá, né, ou no plano, dado um vetor não nulo, olha só, dado o V não nulo, existe uma única direção perpendicular, uma única reta R que passa pela origem perpendicular, que é V. Se V é dado por A mais BI, tem coordenadas A e B, então um vetor diretor dessa reta R aí, vou chamar ele de W, ele pode ser obtido de V, supondo que W tem coordenadas C mais DI e exigindo que o produto escalar entre eles seja zero, ou seja, que AB, que é o vetor V que eu tenho, escalar CD, que é quem eu estou procurando, que é o W, que é um vetor perpendicular a W, seja zero. Se eu, né, por um momento pensar que A é não nulo, eu posso isolar C daquela equação, C mais BD igual a zero, fica C igual a menos BD sobre A. O que nos diz que o W tem a forma, olha só, CD, mas o C é menos BD sobre A, que a gente achou ali em cima. Se eu fatorar D desse vetor W, na primeira coordenada fica menos B sobre A, e na segunda coordenada fica 1. E se eu fatorar agora o 1 sobre A, na primeira coordenada fica menos B e na segunda fica A, né? Porque A dividido por A dá 1. Ou seja, o W é perpendicular a V se ele é um múltiplo deste vetor aqui, ó, que é o menos B sobre A, um múltiplo real de menos B sobre A. Acontece que menos B sobre A é um vetor obtido de V. Ele tem as coordenadas de V. Só que em ordem trocada e uma delas trocou de sinal, né? Olha só. Menos B sobre A, que é um número complexo, é menos B mais I vezes A. E aqui eu posso fatorar o I. Fica I vezes A mais IB, porque I quadrado é menos 1. Então isso aqui fica menos B mais IA, como era lá. Mas esse aqui é o V. Então, menos B mais IA é I vezes V. Ou seja, I vezes V é perpendicular a V, né? A gente já sabia disso, a multiplicação por I é uma rotação de 90 graus no sentido positivo, anti-horário. Então, se o V está aí, está aqui, você faz uma rotação no sentido positivo, né? Ou anti-horário, de 90 graus para obter o I vezes V. Um outro exemplo aí, ó, desenhado no plano. I vezes 1 mais 4I, eu localizo de amarelo aqui 1 mais 4I, é menos 4 mais I, e eu localizo de laranja aqui o menos 4 mais I, e a gente verifica que esse ângulo de fato é 90 graus. Desse modo, uma reta nos números complexos lá pode também ser descrita por um ponto e a direção perpendicular, um vetor normal. Então, a reta também pode ser dada por um ponto e uma direção normal. Então, a reta que passa por um vetor, por um ponto V, né, e tem um vetor normal N, que também é um número complexo, é o conjunto de todos os números complexos, digamos, Z igual a X mais Y, tal que Z menos V é perpendicular a N. Olha só, então o que é dado aqui?
é dado o número, o ponto V, por onde a reta passa. Então, essa vai ser a origem da minha reta. E um vetor normal, N. Né? Então, eu desenhei o N aqui de novo, com origem no ponto final de V, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, o número complexo Z está nessa reta amarela, né? Se e somente se esse vetor preto, que é o Z menos V, né? que liga o ponto final de V ao ponto final de Z quando começa em V, é perpendicular ao vetor N. Então, todos os pontos da reta têm essa característica. Z menos V é perpendicular a N. Então, é isso que acontece. Isso aí dá uma equação porque envolve um produto escalar. No exemplo numérico, olha só. Se eu tiver o vetor... Até um exemplo numérico baseado nessa figura aí, ó. V, a gente está imaginando que ele pode ter coordenada a parte real 3 e a parte imaginária menos 2. E o N, que está desenhado aqui, tem a parte imaginária, a parte real 4 e a parte imaginária 1. Se você pensar como vetores em R2, a equação da reta R é dada por Z menos V, que é as coordenadas de Z menos as coordenadas de V, xy menos 3 menos 2. Escalar N, que tem coordenadas 4, 1, igual a 0. Isso dá x mais 3 vezes 4 mais y mais 2 vezes 1 igual a 0, que dá 4x mais y igual a 12 menos 2. Passar para o outro lado, então dá 4x mais y igual a 10. E isso me diz o quê? Que a segunda coordenada é dada em relação à primeira. Se a primeira é x, a segunda é 10 menos 4x. X agora virou parâmetro, né? X pertence ao conjunto dos números reais. E assim eu descrevo a minha reta R, que passa pelo vetor 3, 2 e tem como direção perpendicular 3 menos 2i e tem como direção perpendicular o número complexo 4 mais i. Tem a equação dessa reta aí, descrição. Eu vou falar agora sobre um produto que chama hermitiano. O produto hermitiano é um tipo de produto escalar, mas com resultado complexo. Então, dois vetores em R2, você tem um produto escalar porque o resultado é escalar. É um produto escalar, aqui o produto hermitiano, se você considerar os números complexos como conjunto dos escalares. Mas vamos deixar esse nome para lá, não tem muita importância. E vamos ver como é que define isso aí. Nada mais é do que o número complexo VW barra. Então, dados dois números complexos, o produto hermitiano entre V e W é VW barra. Simplesmente isso, é um número complexo. Por exemplo, olha só. Se V igual a 1 mais I e W igual a 3I menos 2, então, o produto hermitiano entre VW barra é o primeiro, que é 1 mais I, pelo conjugado do segundo. O conjugado do segundo é menos 2 menos 3I. Aí eu faço a conta, ó, 1 vezes menos 2... 1 vezes menos 3i, i vezes menos 2, i vezes menos 3i, dá menos 3i ao quadrado. E aí, menos 3i ao quadrado dá 3, né? Porque o quadrado é menos 1. Somando com menos 2, 1. Então, a parte real desse número complexo é 1. E menos 3i menos 2i dá menos 5i. A parte imaginária desse número complexo é menos 5. Então, esse produto escalar, esse produto hermitiano é um número complexo. Tem coordenadas nesse caso aí, nesse exemplo, parte real 1 e parte imaginária menos 5. Agora vamos olhar para o caso geral, tá? Então, o caso geral, eu escolho lá um vetor V com coordenadas A e B, né? A mais IB, e W igual a C mais DI. Vamos ver o que acontece quando eu faço V por W barra. V por W barra é o primeiro vezes o conjugado do segundo, então é A mais IB vezes C mais ID. Então, veja. A parte real disso dá AC mais BD, porque dá A vezes C mais I, menos I ao quadrado BD. Então, a parte real fica C mais BD. E a parte imaginária fica BC menos AD. Tem esse menos aqui, A vezes I vezes D. Então, a parte imaginária é BC menos AD. Agora, olha só. AC mais BD é exatamente o produto escalar de U por V, né? U por W, V por W. AC mais BD, produto escalar de V por W. E aqui você tem AD menos BC, é o determinante da matriz onde U e V e W são as colunas, né? Então essa coluna aqui é V, primeira coluna, e segunda coluna é W. Olha só,
Isso dá um critério de paralelismo e perpendicularidade. Veja, porque a gente sabe que os vetores V e W são perpendiculares se somente seu produto escalar entre eles é zero. Então, o produto escalar é a parte real. Aqui faltou o I, né? Então, a parte real do VW barra, olha só. Eu faço VW barra, a parte real de VW barra dá o produto escalar entre V e W. Então, são perpendiculares se somente se a parte real entre VW barra é zero, né? Os produtos escalar entre V e W. E também, note só, dois vetores são paralelos se somente se eles são múltiplos, múltiplos reais um do outro. Isto é, as colunas da matriz formada por eles são múltiplas. Mas se as colunas da matriz formada por eles são múltiplos, o determinante é zero. É uma caracterização do determinante é zero. Se e somente se. A conclusão, então, é que eles dois vetores são paralelos se a parte imaginária, olha só, o determinante da matriz formada por eles é zero. A parte imaginária do produto V por W barra. Então, a conclusão é que o produto hermitiano determina paralelismo e perpendicularidade. Olha só, os dois vetores são paralelos se e somente se a parte imaginária de VW barra é zero, V paralelo a W se a parte imaginária do produto V por W barra é zero, e V perpendicular a W se e somente se a parte real de V por W tá, é zero. Por exemplo, os vetores que a gente viu ali em cima, né? 1 mais I e 3I menos 2, não são perpendiculares, porque o produto de um pelo conjugado do outro tem parte real não nula e parte imaginária não nula. Então, não são perpendiculares porque a parte real não é zero. Não são paralelos porque a parte imaginária não é zero. Então, com isso, a gente termina essa parte aqui de perpendicularidade e paralelismo. Daqui a pouco a gente tem mais uma conversa sobre triângulos.